Não pode se sentar, amém? Glória a Deus. Vamos ler de Oséias, capítulo 5. Amém? Oh, Deus querido. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Deus, eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler só o primeiro versículo, irmãos, e aí nós já vamos seguindo, lendo o texto e aquilo que o Senhor quiser falar conosco, Ele vai falar. Amém? Oséias, capítulo 5, versículo 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo. Visto que fosse um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Amém? Glória a Deus. Eu confesso, irmãos, que estudando a palavra hoje, eu acho que eu senti um pouco o que Jeremias sentia. Porque lendo esse livro é terrível como que Deus, nesse livro, Ele usa Oséias, e Oséias não pronuncia palavras de elogio, uma só sequer, mas somente cobrança, somente Deus mostrando e dizendo ao povo como que o povo estava distante de Deus. E Deus usando Oséias dizendo: por que vocês estão longe de mim? Por que se afastaram? Por que se prostituíram? Não há outro meio a não ser Deus agir de forma dura e castigar esse povo. Então a gente é como ler um livro em que aquele livro é triste do começo ao fim e o final é triste. Você fica meio deprimido, não é verdade? Então, olhando aqui para a situação do povo, irmãos, é uma situação de muita tristeza. E se a gente sente isso, eu imagino Deus vendo essa situação e o que Deus sente em relação a esse povo. Nós vimos no capítulo 4 que Deus ele convoca o povo para uma audiência. E como um julgamento, como foi falado na semana passada, Deus ele vai mostrar os erros do povo para dizer o porquê é que esse povo vai ter o castigo. E no capítulo 5 não muda, irmãos. No capítulo 4 nós vimos que Deus ele fala do povo, ele fala dos sacerdotes, ele fala dos profetas e ele também fala dos governantes. Todos se desviaram, todos. E no capítulo 5 já entra dizendo isso, irmãos. Ouve isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo. Você vê que engloba novamente aqui tudo. E ouve isto, irmãos, é como chamando a atenção. É Deus chamando a atenção para o povo, dizendo: olha, ouve o que eu vou dizer. E ele vai falar de todos, sacerdotes, casa de Israel é o povo. Casa do rei significa a monarquia, o rei, os príncipes, os governantes que participam dali do rei. Porque ele diz: porque a vós pertence esse juízo. O juízo não é uma coisa boa, pelo menos, não é verdade? Não é uma coisa boa dizer: olha, alguém vai sofrer um juízo. As pessoas, e o próprio apóstolo Paulo diz que quem não quer temer a lei da terra, que faça o que é certo. E é o que nós buscamos na nossa vida, não é verdade? Nós buscamos fazer as coisas de modo correto, para não sofrer um juízo. Porque quando nós somos chamados em juízo,
sabemos que ninguém recebe uma intimação à toa. Quando alguém recebe uma intimação na sua casa, ele já fica preocupado. Se você recebe uma intimação de algum órgão público, você já fica preocupado. Se a prefeitura mandar algum documento, uma carta, dizendo que você precisa comparecer na prefeitura, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Será que eu deixei de pagar alguma coisa? Será que alguém na minha casa fez alguma coisa que o vizinho reclamou? Se você tem um cachorro, a gente começa, sem saber qual é o motivo, já procurar alguma coisa que venha justificar aquilo, porque ninguém gosta de ser chamado a juízo. E Deus diz aqui, chamando a atenção, ouve isto. Quem? Sacerdotes, israelitas, casa real, que é a casa do rei, porque a vós pertence esse juízo, é como uma intimação para o povo. E do começo do livro até aqui, irmãos, não tem aliviado. Porque não tem como alguém que é um agente da lei voltar atrás antes que aquilo seja resolvido. Se você receber uma intimação na sua casa, ou se eu receber, não devemos fazer, irmão, de desentendido. Tem gente que quando vê um problema, ele tenta se desviar e fingir que não viu. Mas quando a justiça, ela te chama, ela não esquece. Se você não vem, ela vai te mandar uma segunda. Talvez na terceira não seja uma intimação, seja uma busca. Porque quando você recebe uma intimação da primeira vez, a melhor coisa que faz é o quê? Ir. Qual que é o problema? Porque eu estou disposto a resolver. Por que desde o começo do livro até agora, a postura do profeta, e não é o profeta é simplesmente o mensageiro. A palavra é de Deus. Por que a postura não muda? Porque Deus já deu a esse povo muitas intimações. Mas eles não comparecem diante de Deus, dizendo, Senhor, aonde eu estou errado? Aonde é que eu estou fazendo errado? Qual é o problema que tem na minha casa? Qual foi a infração que eu cometi? Esse povo não faz isso. Por quê? Porque endureceram o seu coração. E ele vai dizer ainda no versículo 1, visto que fostes um laço para a Mispa e rede estendida sobre o Tabor. São lugares de adoração, em que eles adoram não a Deus, mas adoram a outros deuses e fazem o povo errar. Então Deus mais uma vez está chamando a atenção do povo. E aqui vai dizer o versículo 2. Põe ali, vou ler ali, melhor. Assim todo mundo acompanha a mesma leitura. Os revoltos se aprofundaram na matança, mas eu castigarei a todos eles. Os revoltos são os rebeldes. Aqueles que se rebelaram contra Deus, não querem mais ouvir a voz de Deus, eles se aprofundaram na matança, na injustiça. E Deus diz, mudou ali. NVI. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei a todos. Porque nós podemos até fazer o que queremos, mas não podemos escapar da justiça de Deus. Não é verdade? Não é assim? Você decide o que você quer? Quem se lembra daquele programa que teve muito antigamente? Não sei se aqui todos alcançaram esse programa. Você decide. Lembra disso? A Mônica já deu assim. Difícil de novinha não. Não é tão antigo assim. O programa era o quê? O programa tinha um dilema, um problema familiar, alguma coisa. E durante o programa, o apresentador era até aquele ator, aquele Tony Ramos, eu me lembro até, que apresentava, parece. E ele ia dizendo
o que nós queríamos, como que nós queríamos que acabasse aquela situação. E as pessoas ligavam, e o voto maior de ligação dizia qual era o final. Mas diante de Deus não tem ligação que ninguém faça que livre alguém diante de Deus. Não existe o você decide. Quem decide sempre é Deus. Você pode tomar os seus próprios caminhos, mas decidir se vai estar diante de Deus para prestar juízo, isso não cabe a você. É Deus que decide. Porque ele disse o quê? Ouve, ó sacerdotes, Israel, casa do rei, a vós pertence esse juízo, não tem para onde correr. Ninguém escapa da potente mão de Deus, irmãos. E aqui vai dizer o quê? Aqui chama outro nome. Os rebeldes estão envolvidos em matança, mas Deus disciplinará a todos eles. Não tem como escapar da mão de Deus, irmãos. Põe o 3 para nós, por favor. Olha o que ele diz: eu conheço Efraim. Israel não pode esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Ele diz: eu conheço a Efraim. Mas quem é Efraim? Efraim, para a gente aprender, é o segundo filho de José que ele teve no Egito. E José teve 2 filhos, Manassés primeiro e Efraim. E assim como Deus escolheu Jacó no lugar de Esaú, que Jacó era o segundo, na hora de Jacó abençoar os filhos de José, Jacó cruza os braços e abençoa como primeiro a Efraim. Aleluia. José não gosta daquela situação e Jacó diz: olha, fique quietinho, porque Deus sabe por que isso está acontecendo. E no futuro o que acontece em Efraim, nesse reino do norte, se torna a capital. Ele é uma das tribos, e metade da tribo de Efraim se torna a capital, que vai ser chamada depois de Samaria. Então eles são uma tribo de renome, vamos dizer, de destaque nesse país. E Deus pega aquele que é o destaque e diz assim: eu te conheço. Israel não pode se esconder de mim. É Deus dizendo: eu sou onisciente. Não há aonde vocês façam algo e se esconda que eu não veja. Não adianta se fingir, não adianta se esconder, não adianta fazer e dizer que não fez. Porque Deus diz: eu te conheço, eu sei o que vocês fazem. Agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. É a mesma acusação. É quase que mais do mesmo aquele ditado, né? Costumo dizer. Então Deus está dizendo: você não vai se esconder de mim. Não adianta. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que mesmo que o homem subisse no alto céu mais, ou descesse as profundezas mais profundas da terra, lá Deus está. Porque Deus está em todo lugar e tudo Ele vê. E Deus está dizendo a esse povo: não tem como vocês escaparem de mim. Sabe quando eu vi uma reportagem, um policial dando uma entrevista para um repórter, e ele falou: o bandido, quando ele é pego, a melhor coisa que faz é se entregar. Ele falando, ele se entrega, é melhor. Nós os polícias, então assim, nós os polícias não queremos matar o bandido. Só que se o bandido já pego, não tendo para onde fugir, troca tiro com a polícia, ele falou: a polícia é treinada para neutralizar. Ou seja, não tem como o bandido, depois de pego, querer escapar. Assim como não tem como, quando a gente assiste os programas de animal, uma vez que um leão pegou a presa desiste. Ela fica parada, estagnada, ela sabe que não tem mais como ela escapar. Uma vez que Deus declarou que estamos errados, não tem como a gente se rebelar contra Deus. Devemos nos humilhar e falar: Senhor, me perdoa.
Aonde está o meu erro? Me ensina, me ajuda. Por que Deus amava e ama a Davi? Como vai dizer ali que Davi, não, foi na leitura que foi feita, que Deus fez uma aliança com Davi. Davi pecou, irmãos. O pecado pior que tem na Bíblia, eu acho que foi o de Davi. Pessoalmente, assim, eu acho, analisando. Só que quando Deus disse, Davi, eu te peguei. Eu vi tudo que você fez. Glória. Assim como Deus está dizendo ali, eu conheço Efraim, Deus disse, eu te conheço, Davi, eu sei o que você fez. A Bíblia diz que no mesmo momento, o que Davi fez, irmãos? Se arrependeu, se entregou. Oh, aleluia. E muitos salmos de Davi, que ele escreveu, declarando a sua tristeza diante de Deus por causa do seu pecado. Ele chega a dizer, meus ossos estão podres. Eu nunca vi osso podre, mas era como ele demonstrando o sentimento de o tamanho da angústia de ele ter cometido tal erro diante de Deus. Aleluia. Porque quando Deus nos enquadra no erro, nós não devemos nos rebelar, mas devemos nos entristecer, se envergonhar e nos arrepender. É o que Deus espera. Glória. Só que aqui Deus diz que esse povo se rebelou. E tem uma coisa que Deus odeia, irmãos, é a rebelião. É aquela pessoa que ela não dá o braço a torcer, ela não reconhece, ela prefere morrer ali, mas ela não reconhece que está errado. Você já discutiu no sentido de conversar ou tentar conversar com alguém? É muito claro que está errado, que aquilo não está certo, mas a pessoa não reconhece, não se entrega, é irritante. Não é verdade? É irritante, você fala, meu Deus, deixa para lá. Mas você não sai feliz. Não é mesmo? Não que você perdeu no argumento, mas que aquela pessoa é de dura serviço, como a Bíblia diz. Está errado, mas não reconhece. Isso é orgulho. Orgulho de não baixar a crista. Não, a crista é aqui, né? Vou quebrar o queixo. Né? Mas Deus diz, eu te conheço, meu filho. Você não escapa da minha mão. Eu sei o que você é, eu sei quem vocês são, sei o que vocês estão fazendo. Versículo 4. As ações deles não lhes permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no interior deles. Não conhecem o Senhor. Isso daqui, irmãos, é algo terrível. É algo terrível. O que mais o diabo ele quer é pegar o ser humano em um pecado. Não é que não tem volta em algum pecado. Todo pecado Deus perdoa. A Bíblia diz que o único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E mesmo assim, a Bíblia não declara claramente qual é esse pecado. Teria que fazer um estudo. Tem maneiras da gente entender o que é isso. Né? Segundo o entendimento, falando bem rápido, é quando alguém atribui a Satanás aquilo que Deus fez. Que foi a situação que aconteceu quando os fariseus acusaram Jesus de estar endemoniado e expulsando o demônio. Agora a Bíblia diz que qualquer pecado pode ser perdoado. Qualquer um. Mas o diabo quer prender o ser humano num pecado em que não é questão de arrependimento, é questão de vício. A pessoa, ela pode até ter um entendimento e saber que precisa de Deus, mas toda vez que o corpo pede, a carne pede, ela se prostra para o lado de cá e cai mais uma vez. Porque o que Deus está dizendo é, as ações deles não lhe permitem voltar. Quantas pessoas hoje sofrem e até querem se libertar dos vícios, drogas, bebidas, mas não conseguem? Ou por que não conseguem? Porque a sua carne está inclinada, viciada naquilo. E tem pessoas que, familiares, chegam até a aprender. Eu já vi situação de gente que está amarrado como um animal. E mesmo assim não tem como.
Porque está escravizado pelo desejo da carne. Eu vi uma situação uma vez, num jornal muito antigo que passava, aqui e agora, estou falando só de coisa antiga, a Mônica vai fingir que não sabe. Muito antigo, né? E uma mãe, acho que era uma mãe ou um pai, amarrou um rapaz na grade. E a reportagem foi lá. E o pai falou: eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho como fazer mais nada. Mas também não pode fazer isso, porque é um cárcere. E você não tem autoridade para colocar alguém em um cárcere privado. Para ver o tamanho do desespero da família. E na hora que solta a pessoa, para onde ele vai? Alimentar o desejo da carne. Aleluia, Deus. E aqui esse povo está viciado em adorar outros deuses, em se prostituir. Que coisa terrível, irmãos. Hoje existem muitas coisas, muitas pessoas estão viciadas em coisas que têm tirado a mentalidade natural das pessoas. O próprio celular é um vício. Quantas vezes a gente não se pega e fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Essa tribulação está muitas das vezes me dominando. Não é verdade isso? A ansiedade. Você tira o celular das pessoas hoje. Se alguém sair de casa hoje, no meio do caminho, descobrir que esqueceu o celular, ele fica desesperado. Aleluia. Agora imagine pecados, irmãos, que alimentam a carne, como a prostituição, a própria pornografia. Então aqui Deus está dizendo que vocês, as suas ações, não lhe permitem. Não lhe permitir é como se as ações tivessem vontade própria. É alguém chegar e querer abrir a porta para entrar, alguém do lado de dentro dizer: você não vai entrar. Escravizado pelo pecado. Aleluia. Põe o 5, né? A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçaram no seu pecado, e Judá também tropeça com eles. Olha, irmãos, no capítulo 4, o profeta disse: Judá, não venha para o lado de cá. Não entre nos caminhos. Aqui está dizendo: Judá já está também contaminado. Israel do norte vai cair em 722. A própria Assíria, que vai conquistar Israel do norte, vai, como diz o outro, né, vai com a faca nos dentes para conquistar Judá. Que é aquela situação que Ezequias passa. O exército da Assíria cercando, zombando deles, dizendo que Deus não podia livrar eles. E o profeta Isaías, usado por Deus ali, interfere. Deus tem misericórdia, o rei se humilha, Ezequias, e Deus destrói aquele exército, destrói aquele rei e livra Judá por um tempo. Mas Judá também ainda continuou no seu pecado até que em 506, acho que foi 487 antes de Cristo, Judá também vai cair, só que pela Babilônia. Então aqui ele está dizendo: a arrogância de Israel testifica contra ela. Sabe quando as nossas ações falam contra nós? Não é? Quando a ação de alguém diz contra aquela pessoa. Está dizendo aqui que a arrogância de Israel testifica, fala dela. E aqui diz que Efraim tropeçou no seu pecado e Judá também tropeça com eles. É esse o perigo. A gente falou aqui semana passada, né? Não, mas a gente vai lá, é benção também. Não. E às vezes, a gente está entrando em caminhos perigosos, sem saber. Eu me lembro de uma experiência que passou, a Renovo de Cristo, a igreja, que passou.
há muito tempo atrás. A igreja era na rua ali da Bica e era no salão do nosso bom Ramiro, ali. E aí tinha muito mais costume, era quase que uma obrigação de estar visitando, recebendo visita, e era assim. Dava um trabalho danado, não é mesmo? E aí, irmãos, eu me lembro que um dia, por causa dessas trocas de visita, visitou, tem que ser visitado, um dia recebeu uma visita no culto. E era um culto de semana, eu acho. E aquele culto, irmãos, ele teve que ser interrompido pela nossa irmã, falecida irmã Lourdes. Porque aquele povo veio já combinado de trazer a maneira como eles cultuavam lá, aqui no caso lá. E no meio do culto, irmãos, o culto virou uma baderna. Eles estavam todos de roupa branca. Estrategicamente as roupas tinham como que umas asas, quando levantava o braço. E o culto virou uma baderna. E eles iam para a rua. E a irmã Lourdes saiu com autoridade, foi lá e foi botando todo mundo para dentro. E todo mundo sentou. E foi um constrangimento total. Eu não esqueço disso. Por quê? Porque quando você começa a dar vazão aí, as pessoas acham que, vamos dizer, o pastor Gessé é muito frio, é muito quieto. Então, se eu sou do movimento, quando tiver perto dele, eu vou catar pela mão dele, eu vou sair arrastando ele por aí, eu vou forçar ele a fazer alguma coisa que ele não faz, porque ele é muito frio. E se eu não tiver postura de saber quem eu sou, eu posso entrar no movimento. Eu não estou falando contra o movimento de ninguém. Mas estou dizendo que aqui nós não temos esse costume. Judá começou a se misturar. E logo entrou pelo mesmo pecado. Eu não estou dizendo, irmãos, que se alguém adora de um jeito ou de outro é pecado. Cada um sabe aquilo para o qual Deus chamou. E se estiver errado, Deus vai corrigir, assim como Deus está usando Osés para corrigir. O que nós temos que tomar cuidado é conosco. Aquilo que eu tenho aprendido de Deus, eu tenho que viver. E não posso ir, porque outros vão, não é bonito. Porque lá faz assim. Poxa, eu achei que lá é muito melhor, aqui está meio fraco. Precisamos fazer algumas coisas para dar uma... Não precisamos fazer nada. Nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos orar, nós precisamos ler a sua palavra, nós precisamos andar em santidade, nós precisamos saber quem somos diante de Deus. É isso que nós precisamos. Mas aqui está dizendo que Judá, que é um reino separado, está no mesmo caminho. E Judá vai permanecer por mais tempo, porque sempre teve alguém em Judá que se levantou, se pôs na brecha e chamou o povo ao arrependimento. Até que chegou um momento que não voltaram mais. E Deus foi obrigado a executar o mesmo juízo. Então temos que tomar cuidado. 6. Quando eles forem buscar o Senhor, com todos os seus rebanhos e com o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Porque, irmão, se tem uma coisa que Deus ele não divide, é a sua glória. E ele não aceita adoração dividida. Lembra que o tema desse livro é casamento. É casamento. Oséias representa Deus, e Gomer, a mulher em que Deus mandou ele se casar, representa o povo, e é uma mulher infiel. É uma mulher infiel. E qual é o marido? Estou falando do marido humano, que tem uma esposa que ele sabe que é infiel, e quando ela vem, ele está esperando. Não é natural isso. Não existe. E Deus está dizendo: quando vocês forem buscar o Senhor, quando voltarem das suas prostituições, com os seus gados, seus rebanhos,
não me encontrarão, porque Deus se afastou deles. Porque Deus só aceita um culto, e um culto a Ele. Deus não aceita um culto dividido. Uma personalidade dupla, na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Né? Deus não aceita isso. Deus quer de nós santidade e fidelidade. Assim como uma esposa e um esposo deve ter fidelidade com o seu cônjuge, assim também a igreja. E quando há infidelidade, Deus ele se afasta. Deus ele não é obrigado, ele se afasta. Está dizendo ali. Porque Deus se afastou deles. Porque quem é infiel, irmãos, quer ficar dos dois lados. Não é assim? Quem é infiel não quer abandonar um e também não quer abandonar o outro. Eu ouvi um negócio um dia, eu falei, Jesus, tem misericórdia, que mentalidade maluca é essa? Conversando com uma pessoa, e a pessoa, infelizmente o casamento acabou por causa disso, e a pessoa falou para mim assim, rapaz, eu não queria acabar meu casamento. Verdade. Não queria, como assim? Rapaz, se eu pudesse, ficava com as duas. O sangue de Jesus tem poder, meu pai. Que mentalidade maluca é essa? Por quê? Porque é bom ficar com as duas. Aleluia, Deus. Em uma encontra a prostituição e na outra o matrimônio. A roupinha lavada, a comidinha quente, as reuniões de família, porque você precisa ir com a esposa. Quando alguém se separa, acabou as reuniões de família, não é verdade? Não é? Então é conveniente para um infiel manter os dois lados. Deus está dizendo, quando vocês vierem, não vou estar aqui, estou fora. Aleluia, Deus. Assim como num casamento, quando há um problema e o outro quer se manter infiel, não, acabou. Você fica para lá e eu estou fora. Mas existe a intenção do infiel de manter o relacionamento. Às vezes, estar no culto é bom, participar da igreja é bom, mas eu gostaria também de poder, não pode, irmãos, ou é aqui ou é lá. E se não se arrepender e não mudar, se alguém viver uma vida dessa, uma hora Deus fala, vem cá, ouve o que eu vou te falar. Você arrepende ou quantas pessoas é envergonhadas? E às vezes não é porque vai levantar um profeta e vai declarar diante de todo mundo, pode acontecer. Mas às vezes, irmãos, o ato vai, quando vê, cai no ato, se torna público e acabou o segredo. E é envergonhado publicamente para todos saberem. Não é? O 7. Eles traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos, agora as suas festas de lua nova os devorarão, tanto eles quanto as suas plantações. O culto deles não tem valor. Tudo aquilo que eles têm vai ser devorado. Não tem culto que possa fazer com que haja uma proteção. Porque esse povo adorava os falsos deuses, Baal e tudo aquilo, achando que eles podiam dar fertilidade na terra, nos animais. Lembra que a gente leu, se eu não me engano, foi no capítulo 2 ou no 3, que Deus disse, até a natureza tem sofrido, os animais têm diminuído, a terra tem dado menos fruto por causa do pecado de vocês. Então não tem culto que possa fazer alguém que está errado receber de Deus bênçãos. Então não adianta, culto de lua nova, festa de lua nova, eles traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos, porque quando você... falar de traição é uma coisa desagradável, né? É desagradável. Mas alguém trai e gera um filho legítimo e pode trazer para dentro de casa? Não pode. Lembra da situação de Jefté? No que deu o sofrimento para aquele rapaz? Deus o honrou depois, mas só ele sabe o que ele viveu em toda a sua infância e depois que seu pai morreu. Porque ele era um filho bastardo, ilegítimo. Não era do casamento. Só que seu pai teve ele na infidelidade e o trouxe. Mas ele era legítimo? Não. Então aqui
Deus está dizendo que não é que os filhos de Israel são ilegítimos no sentido de que o povo está traindo um no outro e os filhos estão nascendo de casamentos. Não. Mas eles são filhos de prostituição, gerados na adoração a outros deuses. Eu acredito que se eu adorar esse Deus, ele pode abrir a madre da minha mulher. Mais ou menos aí, por aí. Ou eu vou adorar esse Deus e vou plantar e a minha colheita vai ser muito boa. Os meus animais vão gerar muitos animais. Deus está dizendo, tudo isso é ilegítimo, porque não vem de mim. Não é geração minha. Você não gerou isso comigo, mais ou menos assim. E depois está querendo dizer que é meu. Não é. Então não tem bênção naquilo. Alguém pode se tornar rico. Se ele está depositando tudo isso, ou conquistando tudo isso de forma terceirizada, vamos dizer assim, né? Numa infidelidade com Deus, ou não sei a maneira, né? Enricou. E depois dizer, glória a Deus, Deus diz, eu não tenho nada a ver com isso. Essa glória não é para mim. Porque se alguém enriquecer ilicitamente e dar glória para Deus, e depois for descoberto publicamente que aquilo foi fruto de algum tipo de ilicitação, aonde está o nome de Deus nisso? Não é verdade? Então, esse povo, não adianta, Deus diz, eles traíram o Senhor. Versículo 8. Toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem grito de alarme em Bet-Aven. Estão atrás de você, Benjamim. Já põe o seguinte. Efraim será arrasado no dia do castigo entre as tribos de Israel. Eu proclamo o que certamente acontecerá. O que Deus está dizendo é o que vai acontecer e aconteceu, irmãos. Essa é a tristeza de ler o livro de Oséias. É de você ver, por tanto tempo, Deus lançando a palavra e o povo não se arrependendo. Deus está dizendo ali, Efraim será arrasado no dia do castigo. A gente leu o livro de Oséias e muitos outros livros. A gente leu aqui agora na leitura o livro de Jeremias. E ali são promessas futuras. Só que o castigo prometido para o momento aconteceu. Justamente porque o povo não se arrependeu. Jeremias profetizando, dizendo para o povo se arrepender. Colocaram Jeremias no cárcere, enfiaram ele no meio da lama. Porque ele estava levando a palavra de Deus. Assim, irmãos, é o coração de alguém que se rebela contra Deus. Deus traz a palavra e aquela palavra, ao invés de amolecer, endurece. Tem uma passagem na Bíblia que ela é bastante difícil de interpretar. Alguns interpretam de uma forma e às vezes a gente pode entender da mesma. Quando Deus diz para Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó, muita gente olha aquilo e fala, peraí, mas é injusto. Se Deus vai endurecer o coração de Faraó, ele não pode fazer outra coisa a não ser dizer não. Mas alguns entendem que endurecer o coração de Faraó é porque Deus conhecia Faraó e sabia que cada vez que ele mandasse a palavra, ao invés de Faraó se amolecer, ele se endureceria. Assim como um filho rebelde, que o pai diz não faça, e ele faz de pirraça, porque ele é rebelde. Então Deus está lançando a palavra, mas Deus sabe, irmãos, esse povo não vai se arrepender. E ele diz no versículo anterior, estão atrás de você, Benjamim. E aqui, né? Ó, toquem a trombeta em Gibeá e a corneta em Ramá. Deem grito de alarme em Bet-Aven. Estão atrás de vocês, Benjamim. Toda a cidade, eu não sei se até hoje, no Brasil, não sei se tem isso. Mas esse povo, eles tinham na cidade pontos altos em que eles tinham vigias olhando. Porque o ataque nesses lugares de inimigos era repetido. E sempre tinha. Então, quando eles viam de longe
uma presença de um exército inimigo, o que eles faziam? Tocavam a corneta, tocavam a buzina, davam gritos de alarme, para que o povo tivesse tempo de se esconder, de se preparar para uma batalha. E ele está dizendo aqui: toquem a trombeta, toquem as cornetas, deem gritos de alarme, porque vocês estão em grande perigo. Irmãos, o livro de Salmo, aquela passagem muito famosa do Asaf, que ele diz que ele quase se desviou olhando para a vida do ímpio, porque aparentemente para ele, o ímpio vivia uma vida boa, não era castigado, não passava dificuldade, passava a perna nos outros, saía do lucro e saía por cima, e aparentemente nada de mal para eles. E ele diz: e por isso eu quase me desviei. Em que sentido? Não vale a pena servir a Deus, porque ele diz: eu padeço dificuldade, sofro, né? Tudo comigo é na dificuldade. Por que quer ser justo, irmãos? Se prepare para passar aperto. Verdade, Deus. Quem quer andar na verdade, muitas das vezes vai ser injustiçado e vai ficar assim mesmo, e aparentemente está tudo certo. Mas ele diz lá no final do seu salmo, ele diz: mas quando eu entrei na casa de Deus, ali Deus mostrou para mim que a vida do ímpio, de uma hora para outra, ela vai. Ele entra em grande dificuldade. Então ninguém vai poder escapar. Ainda que parece que a vida deles é uma vida boa, eles estão em grande perigo. Porque uma vida de pecado, quem vive uma vida do erro, vive em grande perigo, porque é de uma hora para outra. Não sei se vocês acompanham às vezes, mas acontece. Todo mandado de prisão acontece geralmente às 6 horas da manhã. Melhor, acontece no dia anterior. E a autoridade, a polícia, ela não tem autoridade. A lei protege qualquer casa. Ninguém pode ser preso dormindo em casa, no período, se eu não me engano, é das 10 da noite até as 6 da manhã. Esse horário, a casa de qualquer pessoa é inviolável. Por ninguém. Nem o ladrão pode entrar, né? E nem a polícia. Então o que acontece? Quando alguém passou por uma investigação, ficou provado, a justiça dá uma ordem de prisão. E agora a polícia pode entrar nessa casa, mas vai entrar que horas? A partir das 6 horas da manhã. Então quando vocês vêem no jornal, às vezes alguém sendo preso na cama, dormindo, é 6 horas da manhã. A polícia entra para dentro, arromba a porta e prende. Geralmente essa pessoa que está sendo presa não passava pela cabeça dela que a casa tinha caído. Até ali o crime valia a pena. Essa é a vida de quem vive uma vida de pecado, está em perigo e não sabe. Mas Deus está dizendo: toque as trombetas, toque as cornetas, dê grito, avisem, porque vocês estão em perigo. Mas não vai resolver. O 9. O 10, né? Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Marcos de limite. Hoje eu até estava conversando com a Valéria, a gente estava vendo um negócio lá, e a gente estava falando sobre terreno, sobre marcos, né? Porque eu tive um problema na minha casa. Quando a gente chegou para construir até o fundo, eu descobri que o meu vizinho tinha entrado no meu terreno, não sei se 1 metro, alguma coisa assim, né? Fui lá, conversei com ele, ele me deixou entrar na casa dele, a gente mediu, ele falou: realmente, ele falou, quando a gente fez, não percebeu que a gente construiu antes de vocês. Então, ele não estou falando que ele fez de má fé, mas fizeram. Mudar o marco é você, de má fé, entrar 10 centímetros, 20, 1 metro no terreno de alguém para tornar o seu espaço maior. Mas isso é desonesto, né? Ele falou: você quer que eu derrube o muro para você construir? Eu falei: não, meio metro, 1 metro, para mim não vai fazer diferença. Eu só queria ter certeza que estava errado, porque na minha cabeça estava, não estava fazendo sentido a minha metragem, a minha medição. Ele falou: tem certeza? Eu falei: não. 1 metro de
terra, você vai derrubar tudo isso daí, vai te dar uma... Deixa assim. Eu só queria saber realmente se estava errado. Mas é o quê? É alguém pegar um piquete do seu terreno, tirar, destacar ele meio metro para lá e construir. E quando você vai reclamar, ele diz: seu piquete está aí. Uma malandragem, desonestidade. Ele está dizendo que os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Você sabe que o seu direito acaba quando chega o meu. E o meu acaba quando chega o seu. O seu terreno acaba quando o seu limite acaba. O que é o seu limite? É aquilo que está registrado na prefeitura, na matrícula do seu terreno. Você tem tanto de frente, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, tanto de fundo. Essa é a metragem do seu terreno. É mais ou menos isso, é uma desonestidade. Dizendo, os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei sobre eles a minha ira como uma inundação. Porque Deus detesta também essas coisas de desonestidade, malandragem. Vamos pôr, para terminar. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. É o que eu disse, todos que decidem viver uma vida no pecado, aparentemente está em segurança. Porque se assegura em quê? Na riqueza, no poder, né? Mas está em grande perigo. Ele está dizendo, Efraim está oprimido. Porque eles viviam, irmãos, aqui, enquanto ele está falando, esse povo vivia em grande perigo de guerra. Eles não eram a potência do mundo. Israel não era uma potência bélica. A potência bélica nessa época era a Síria, que é que vai conquistar eles. Então viver em opressão é você viver sempre com medo. Não é assim? Eu me lembro que, já falei muitas vezes aqui, mas acaba se encaixando. Quando eu e minha esposa, minha família, passamos por um momento muito difícil financeiro, a gente viveu em um bom tempo em opressão. Qual opressão? O banco ligava dizendo, se vocês não pagar, a gente vai tomar. Eu me lembro que nessa época eu tive a situação difícil também com o carro, atrasou tudo, né? Teve uma vez que a moça ligou para mim, eu falei, moça, você pode fazer isso? Ela me ofendeu. É um tipo de pressão psicológica que eles são treinados para fazer. Ela me ofendeu assim, declaradamente. Eu falei, eu não vou atender mais o telefone. Ela falou, mas a gente vai continuar ligando. E ligava mesmo. O que é isso? É uma opressão. É você saber que a qualquer momento alguém pode vir tomar você, tomar aquilo que é seu. Então esse povo, irmãos, ainda que achavam que estavam indo atrás de Deus e aparentemente estavam ali com uma certa segurança, sabiam que estavam em perigo. Porque Deus está declarando para eles. O inimigo de vocês está na porta. Só que mesmo assim não se arrependiam. Eu orava demais. E quando Deus declarou para mim aonde eu estava errado, porque eu estava errado, eu me arrependi, voltei, me humilhei, pedi perdão a Deus, a minha esposa e ao meu ministério. Sabia? E a pessoa que Deus usou para falar era o tesoureiro geral. E qual era o meu erro? Eu tinha deixado de dizimar por rebeldia. Mas Deus teve misericórdia. E na sua misericórdia Ele falou comigo, me arrependi e voltei. E Ele me livrou de quem? Dos meus opressores. É a vontade de Deus, irmãos, nos livrar do perigo. Mas como que Ele poderá me livrar do perigo se eu estou rebelde e não me arrependo? Permaneço naquilo em que Deus está dizendo, está errado, volte. Deus não pode, irmãos. Eu tenho certeza que nenhum juiz gostaria de ficar todo dia dando sentença para um, de prisão de 10 anos, de 20 para outro, disso para aquilo para outro. Uma vez eu fui diante de um juiz, numa causa que teve da empresa. Primeira coisa que o juiz falou, vocês já conversaram entre vocês? Dá para chegar num acordo? O juiz quer isso. Dá para chegar num acordo? Será que dá para resolver aqui para finalizar a história? O
O juiz não quer levar a causa para frente. Vamos lá, quero ver vocês brigar e depois eu quero que um seja prejudicado. Não. Assim é Deus, irmãos. É chegar para o seu filho, que aqui são os filhos de Deus, dizer, olha, você está errado aqui, vamos chegar num acordo? Se arrepende, volta. Eu não quero executar um juízo, eu quero executar a minha bênção. Mas o povo não quer voltar. Então ele diz aqui, Efraim está oprimido, esmagado pelo juízo, porque decidiu ir atrás dos ídolos. E a opressão é uma coisa terrível, irmãos. Pode ir. Sou como uma traça para Efraim, como podridão para o povo de Judá. Traça é um bichinho terrível, não é, irmãos? Se descobrir que tem uma traça dentro do guarda-roupa, a mulher entra em desespero, né? Eu me lembro que teve um tecido que eu tinha debaixo da mesa. Debaixo da mesa. E ficou lá muito tempo. E aí um dia pegamos o tecido, fomos desenrolar, o que estava acontecendo com o tecido? Irmãos, ele estava furado de um lado para o outro. A traça foi entrando de assim. Ela foi comendo o tecido e cada lugar que ela passava, o tecido estava enrolado. Então ela foi passando camadas, abriu o tecido e estava tudo perdido. Um rolo de tecido daquele hoje custa cerca de 600, 700 reais. Uma tracinha, um bichinho, foi lá e destruiu aquela prosperidade. Porque é uma prosperidade, é algo adquirido. Então Deus está dizendo o quê? Eu sou como uma traça para Efraim. E como uma podridão para o povo de Judá. Quando a gente se casou, a gente conseguiu comprar uma geladeira. Inclusive no velório do nosso pastor, eu encontrei um senhor que vendeu ele reformou a geladeira para nós, lá em Barueri. Reconheci ele na hora. Isso tem tem 25 anos, né? Vai fazer, né? E aquela geladeira era uma bênção, irmãos. Só que é o seguinte, o congelador dela enchia de gelo assim, ó, que chegava uma hora que a porta nem fechava. E teve uma vez que colocou a carne lá dentro, e não tirou muito rápido, não fez logo, e a carne ficou dentro daquele gelo. Aí descongelou a geladeira e falou, vamos pegar a carne e tampar. Que tristeza, irmãos. Estava no gelo, mas o gelo não podia proteger a carne, porque não era um gelo gelado. Era aquele gelo de geladeira velha. E a carne estava toda podre. Então você olha para aquilo e você fica triste, fala, meu Deus. Hoje ainda, quanto que está um quilo de carne, né, irmãos? Se comprar, come logo, para não ter risco de perder. Né? Então, irmãos, coisa podre, traça, é prejuízo. É prejuízo, irmãos. E qualquer pessoa que conhece a Deus e for pelo caminho da rebelião, é prejuízo, certo, certeza. É certeza, irmãos, de prejuízo. Então Deus está dizendo, vocês estão oprimidos? A opressão de vocês? É eu mesmo que estou causando. Para ver se vocês voltam para mim, mas vocês não voltam. Vamos pro próximo. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua ferida, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar ajuda do grande rei, mas eles não têm condições de curar vocês, nem pode sarar as suas feridas. Olha só, irmãos, num momento de perigo, ao invés de se voltar para Deus, foi procurar ajuda nos vizinhos. A Síria era a potência. Sabe quem foi que conquistou Israel? A Síria. Você vê a contradição, né? A própria Assíria foi quem conquistou esse povo. Quando alguém está cego, irmãos, espiritualmente, ele fica tão perdido que ele olha para todos os lados e ele se esquece, irmãos, de olhar para cima. Você já ficou angustiado de uma forma, de se sentir triste, oprimido, e de repente você para e fala, mas peraí, não sei se aconteceu isso com você, você fala, peraí, eu preciso ir orar. Mas você fica tão perdido, você se esquece dessa ferramenta tão importante que nós temos. Glória. E às vezes vamos
O desespero e liga para um, conversa conselho para outro, pede conselho daqui, conselho de lá. Ninguém pode te ajudar, irmão, se você estiver num problema que é afastado de Deus. Se perdeu a orientação de Deus, ninguém pode orientar. Esse povo aqui, Efraim, se viu em enfermidade, e Judá também, porque o pecado causa enfermidade. E diz aqui que eles foram procurar a ajuda da Assíria. A Síria podia proteger, por quê? Porque a Síria, sendo um país forte, bélico, de grande poder no exército, poderia fazer uma aliança, e se o seu inimigo for te atacar, eu vou te ajudar. Mas Deus está dizendo, eles não podem te proteger. Irmãos, se Deus fechar uma porta para nós, quem poderá abrir? Me diga. Oh, aleluia. Hã? A porta que Deus fecha, alguém abre? E a porta que Deus abre, alguém fecha? Ninguém, irmãos. Deus está dizendo, vocês não têm para onde correr. Vocês têm que vir para mim, mas não vem. Vamos para o próximo. Pois ele como um leão para Efraim e como um leão para Judá. E como um leão novo para Judá. Eu o despedaçarei e irei embora. Eu o levarei sem que ninguém possa livrá-lo. Aquilo que eu falei naquela hora. Quando um leão ele pega uma presa, acabou, irmãos, com essa presa. Não tem como escapar. Porque o leão ele tem autoridade, né? Uma vez que ele pegou a presa, já era, a presa não tem como escapar. A gente vê às vezes, né, nos Animal Planet aí, né, alguns animais muito valentes, mas as presas menores não tem chance. Eu já vi às vezes uma matilha se reunir para ir lá tentar reivindicar, né? Mas muitas das vezes quando vai aquela presa já está até morta. Não tem como escapar. Então eu voltarei para o meu lugar até que eles admitem a sua culpa e busquem a minha face. Na sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Aqui é uma promessa que Deus está fazendo, como ele fez em Jeremias 33. Deus sabe, irmãos, que o seu povo, a gente falou disso aqui, o seu povo voltará para ele. Quem é povo de Deus, aí só ele sabe, não é verdade? Mas ele está dizendo aqui, eu voltarei para o meu lugar até que eles admitam. Até que, irmão, significa que um momento isso vai acontecer. Não é verdade? Até que significa que eu estou aqui sentado esperando. E você vai vir. E felizes aqueles que chegaram em um determinado momento, abaixam a cabeça, reconhecem e dizem, eu vou buscar a face do Senhor na sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente. É aquilo que eu falei. Quando você se vê perdido, e quando você, pela graça de Deus, né, entende e fala, peraí, o que eu preciso é buscar ao Senhor. E você vai ansiosamente. Sabe quando que aconteceu isso? Aconteceu isso hoje. Porque eu estou fazendo... Está acontecendo algumas coisas. E são coisas que Deus me faz esperar. Eu preciso da resposta para hoje. Alguém diz assim, olha, vamos marcar para sexta-feira da semana que vem. Só nesse dia eu posso ir para a gente conversar. E eu estou passando por algumas coisas assim que eu tenho que esperar. Não tem outro jeito. Se eu for atrás, a pessoa não pode me atender. Não vai resolver, ele tem que esperar. E eu falei, eu estou me controlando, mas tá uma coisa assim, sabe, essa questão de... Aí eu falei para ela, sabe o que eu estou sentindo? A necessidade de cultuar e entregar isso na mão do Senhor. Dizer, olha, não é meu. Esses projetos não são meus. Glória. A necessidade de se ajoelhar e falar, Senhor, tira de mim essa angústia que está me angustiando. Tira de mim, Senhor, não é meu. A minha vida não me pertence, a minha família não é minha, os meus projetos não são meus, aquilo que o Senhor entregou na minha mão não é meu. Por que eu estou tão angustiado por causa de tudo isso?
Quando você entende, você fala: Senhor, eu quero te buscar, eu quero estar na tua presença, eu quero cultuar, Glória. eu quero ouvir a tua voz, Aleluia, Deus. para o Senhor me acalmar, tirar de mim isso que está me... Oh, irmãos, angústia é uma coisa terrível. E às vezes tantas coisas que vêm que a gente precisa fazer, mas que não é no nosso tempo, tem um tempo para isso acontecer, e isso começa a nos angustiar. E quando Deus, pela sua misericórdia, abre o nosso entendimento e fala assim: meu filho, vai me adorar, vai colocar isso tudo diante da minha presença, coloca diante de mim. Aqui Deus está dizendo para eles que chegará um momento, irmãos, em que eles ansiosamente Aleluia. sentirão a necessidade de buscar o Senhor. Esse momento é na hora da nossa angústia, irmãos. É no momento em que a gente sente por dentro de nós aquele aperto que ninguém nos entende, né? Às vezes a mulher fala: o que você tem? Você está estranho? Não sei, eu estou sentindo uma coisa, alguma coisa que está me inquietando. Glória a Deus. E aí você fala: não, como hoje eu senti, eu falei: Senhor, eu sei, Senhor, o que eu preciso. Subi mais cedo, falei para a mulher: vou deixar a porta fechada aqui e eu vou orar. Vou orar, vou ficar ali, porque eu estou precisando falar com o Senhor, estou precisando colocar diante dele, irmãos. Muitas das vezes nós estamos passando por angústia e continuamos a passar por angústia porque não entendemos que precisamos ir correndo diante de Deus, ansiosamente falar: Senhor, me ajuda. Então, se alguma coisa, mudando um pouco, porque esse povo, Deus está declarando que eles estão afastados de Deus, mas a angústia muitas das vezes nos afasta de Deus, irmãos. A angústia muitas das vezes nos leva para outros caminhos, pedindo ajuda para cá, resposta para lá, pedindo para alguém te dar uma resposta positiva. Já houve vezes de eu chegar para minha esposa e falar assim: olha, só fala para mim assim, ó, vai dar tudo certo. Você já fez isso? Amor, por favor, fala para mim ouvir em alta voz, fala assim, ó, vai dar tudo certo, para mim me acalmar. Porque a angústia, irmãos, às vezes tira nos deixa inquietos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos parar e orar. Você já se ajoelhou para orar e quando pensou, você estava planejando como ia resolver o problema? Ao invés de orar, já aconteceu? Você ajoelhar para orar, e quando pensa que não, você está pensando: como é que eu vou fazer isso? Não, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim: o que você está fazendo de joelho? Senta, escreve no papel então, porque você se ajoelhou para orar, para falar para Deus: Senhor, está vendo isso? Os meus planos, não sei como resolver, estou angustiado, me ajuda. E às vezes nós estamos tão tomados pela angústia que nem orar conseguimos. A gente ri, mas é verdade. Então, irmãos, quando nos estivermos numa situação difícil, isso não importa qual é o motivo, esse povo vai se voltar para Deus, porque Deus diz: eu vou sentar e vou esperar até que vocês venham, porque vocês estão errados. Mas às vezes não é que você está errado, é que eu estou errado. Às vezes os afazeres do dia, tantas as coisas que nós temos, tantas responsabilidades, começam a tomar o nosso ser e nos deixar inquietos e tirar de nós a alegria. Então, irmãos, que nós venhamos, irmãos, um momento, Deus vai dizer assim: você vai vir, eu vou sentar e vou esperar, vamos ver até quando você aguenta. Então, assim como esse povo, um momento, e Deus sabe quando vai se voltar para Deus, que nós não venhamos demorar muito, irmãos, nos nossos momentos de dificuldade, que logo nós venhamos olhar e falar: eu sei o que eu preciso, eu sei para onde eu preciso ir, ou para o meu quarto, ou para um cantinho reservado, ou para a igreja. Gosto de orar na igreja. Então, que Deus, irmãos, Ele possa abrir o nosso entendimento, assim como Ele tentou abrir o entendimento desse povo,
que nós vamos entender. Que esse povo seja exemplo para nós, de dizer assim, eles demoraram e eu não vou demorar. Tão depressa eu vou para a presença de Deus. E vou dizer, irmãos, que hoje, agora, nesse momento, eu estou muito feliz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo é para a glória dele, que eu não tenho domínio das coisas, que as coisas na minha mão é como água, que pode se escoar, mas na mão de Deus é segurança. Então, irmãos, que Deus fale melhor o seu coração nessa noite. Eu espero que nós tenhamos entendido e que Deus possa orientar a todos nós, amém? Dia após dia, para a glória do seu próprio nome, amém? Deus abençoe a igreja. Vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, colocamos na tua presença mais uma vez, queremos te agradecer.